E existem infecções fúngicas relacionadas a endemias, para histoplasmose, criptococose, mas o foco realmente da aula vai ser para as infecções mais relacionadas ao ambiente de UTI. Até aqui tudo bem? Vocês me escutam bem? Só dando um check. Sim, Ah, Sim, sim, perfeito. tô Obrigado, bem. obrigado. Qualquer coisa é só interromper, mas. Então a gente vai começar a falar um pouco de epidemiologia. Thomson, em 2024, publicou esse artigo que mostra para a gente um pouco da taxa de mortalidade nos últimos em 3 meses, isso segmentado por região. A gente consegue observar que o Brasil ocupa aí um cenário bastante crítico, com uma taxa de mortalidade na candidíase invasiva chegando até 50%. Mas em outros países, inclusive a Europa, também possui uma taxa de mortalidade bastante elevada, o que já chama a atenção de cara para a gente aí da importância de cuidar desse tipo de paciente, até por esse perfil de mortalidade tão alto. Além do perfil de mortalidade alto, dessa característica relacionadas às infecções fúngicas invasivas, é importante a gente saber que a gente vai discutir muito isso, mas já antecipando aqui, dando um spoiler, o diagnóstico da doença fúngica é algo bastante desafiador. E isso impacta completamente no. Isso chama a atenção para a gente para os casos de subnotificação. DEM, em 2024, publicou esse artigo que faz uma estimativa anual de infecções fúngicas oportunistas. E um dado que chama a atenção e que é importante que a gente ilustre nesse momento é que candidíase é, sem sombra de dúvidas, uma das infecções fúngicas de maior incidência. Mas é importante que a gente olhe para a aspergilose e para a possibilidade de subdiagnóstico nesse perfil de paciente, justamente porque as projeções são de uma incidência muito maior do que a incidência documentada quando comparado com outras infecções fúngicas no cenário de UTI. Ainda falando de infecção fúngica, é bacana que a gente já comece essa discussão trazendo um paralelo com aquilo que a gente tem mais familiaridade, que é o caso da sepse bacteriana. Então, aqui eu trouxe um comparativo entre a sepse bacteriana e a sepse fúngica, para que a gente consiga ter já um panorama geral da sepse fúngica, da infecção fúngica invasiva nesses pacientes. Então, no caso da sepse bacteriana, você tem uma possibilidade de agente bastante amplo, desde bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. Na sepse fúngica, a gente tem como principal agente identificado na maior parte dessas infecções a Cândida. A epidemiologia da sepse bacteriana ela é mais comum em todos os contextos. A maioria de casos de sepse vai ser por uma sepse bacteriana. Imagino que a maioria dos pacientes de vocês, dentro do ambiente de UTI, a grande maioria esteja realmente infectado por uma sepse bacteriana. Mas é importante lembrar da sepse fúngica, ela é menos frequente nas UTIs, dependendo, lógico, do perfil do paciente. Vai variar de 5 a 10% desses pacientes com sepse tendo um agente causador dessa sepse, um agente, um fungo. É... Opa, perdão, eu fui clicar aqui e acabei saindo, gente, desculpa. Não saiu, não. Estava Não funcionando saiu? aqui. Voltei, voltei, Não. voltei aqui. Eu que saí da Bota, tela. bota no modo. Isso aí. Voltou, voltou. Obrigado, gente. Mas, voltando, os fatores de riscos das infecções bacterianas estão muito relacionados, elas são subdivididas, né? Infecções comunitárias e infecções nosocomiais, relacionadas ali à assistência à saúde. No caso das infecções fúngicas, a sepse fúngica, você vai ter alguns fatores hospitalares que vão ser muito importantes, até como um fator de risco para eu entender quando iniciar uma terapia antifúngica. Então, o uso de cateter venoso central, o uso de nutrição parenteral, antibiótico, uso de antibióticos prolongados, cirurgia abdominal, o uso de imunossupressores de uma maneira geral. O início do quadro também é uma diferença bem relevante quando a gente compara a sepse bacteriana com sepse fúngica. O início do quadro da sepse fúngica geralmente é uma doença aguda, com evolução rápida, enquanto na sepse fúngica você tem um quadro subagudo e menos exuberante de início. A clínica, no caso da sepse bacteriana, febre, hipotensão, taquicardia, disfunção orgânica. No caso da sepse fúngica, ela é bem semelhante à sepse bacteriana, mas muitas vezes você não vai ter um foco aparente. Os exames laboratoriais, a sepse bacteriana já é mais maduro, a gente já tem um panorama de hemoculturas com maior sensibilidade e rapidez.
No caso da sepse fúngica, você vai ter hemoculturas com baixa sensibilidade, resultado lento, pode ser negativo, mesmo com a doença ativa. Então, tem um perfil de sensibilidade que deixa a desejar quando compara com o perfil de sensibilidade dos exames relacionados à detecção de agente bacteriano. Os testes auxiliares, a procalcitonína ocupa aí um papel relevante, apesar de controverso, na sepse bacteriana, enquanto na sepse fúngica a gente também tem a disponibilidade em alguns serviços de marcadores específicos, como a beta-glucana. O tratamento inicial da sepse bacteriana preconiza-se um antibiótico terapia de espectro mais alargado. Quando você compara com a sepse fúngica, você vai ter diferentes estratégias dependendo ali do agente já de cara, quando você vai definir um tratamento empírico. Então é importante que você tenha minimamente uma noção do agente causador. A mortalidade muda significativamente quando a gente observa a sepse bacteriana. A taxa de mortalidade varia ali entre 20 a 30%. Quando você compara com a sepse fúngica, essa taxa de mortalidade ela é bem mais alta, variando entre 40 a 50%, principalmente se o diagnóstico e o uso de antifúngico atrasam. Eu já trouxe alguns dados de epidemiologia do dengue, mas para reforçar aqui de maneira mais ilustrativa, as infecções fúngicas invasivas elas acometem de 3,8, elas acabam acarretando 3,8 milhões de mortes por ano no mundo. 68% diretamente atribuída ao agente fungo. Os avanços na medicina moderna acabam aumentando essas infecções fúngicas invasivas em UTI, como a gente trouxe no slide anterior, o uso de cateter venoso central, o ambiente de UTI, o uso prolongado de antibiótico. Todos esses pontos são aspectos que prolongam a sobrevida de um paciente que muitas vezes está imunocomprometido, de um paciente que tem utiliza uma série de recursos para prolongar a vida daquele paciente, porém acaba favorecendo ali o desenvolvimento de infecções fúngicas nesse perfil de paciente. O diagnóstico é bastante complexo da infecção fúngica invasiva, as características clínicas semelhantes às infecções bacterianas, porém com a baixa sensibilidade e crescimento de culturas, muitas vezes necessita de biópsia, em alguns casos em que a histopatologia é uma possibilidade, mas ainda assim é algo muito mais raro, é algo muito raro. E pacientes críticos de UTI vão ter diferenças na resposta imunológica. Já entrando em candidíase invasiva, a gente começa discutindo um pouco já de epidemiologia, mesmo sendo um tema bastante discutido, é importante que a gente relembre o impacto da Covid no cenário de UTI, e isso foi ilustrado por esses autores que mostraram o aumento da incidência de infecções por candidemia associada ao Covid e de infecções de candidemia também não associadas ao Covid-19. Esses autores também identificaram uma elevada prevalência de Cândida glabrada, que é intrinsecamente resistente a fluconazol. Então aqui já chama um alerta, já faz um alerta para a gente da importância de não só identificar Cândida, não só pensar em candidemia, mas também entender que algumas espécies de cândidas têm um perfil de resistência bastante desafiador. Então, é pensar numa primeira linha de tratamento, mas também já ter em mente ali quais são as outras possibilidades, dependendo da resposta do paciente. De acordo com a literatura, com dados epidemiológicos, a gente já consegue evidenciar uma crescente resistência das cândidas às terapias disponíveis. Às terapias disponíveis. O diagnóstico da Cândida tem como gold standard o padrão ouro ali a hemocultura positiva, porém é bastante desafiador pensar na hemocultura positiva como uma premissa para o tratamento desses pacientes. A coleta é desafiadora, depende do volume, a positividade depende de 2 a 3 dias de incubação. Então, são vários aspectos que tornam a hemocultura na Cândida, na doença fúngica, bastante desafiadora e passível de críticas. A incubação por mais de 5 dias não é algo rotineiramente recomendado, e um dado que torna toda essa discussão bastante controversa, de certa forma, é a positividade de hemocultura sendo em torno ali de 40%. Então é uma sensibilidade
que deixa a desejar. A gente tem doentes que têm doença ativa causada por fungo, mas que não é identificada em hemocultura, e quando você vai ver na necrópsia, aquele paciente tinha realmente uma infecção fúngica causada por um agente, um fungo, e que não foi identificado no exame de hemocultura. Hoje já existe alguns exames mais sensíveis, como espectrometria de massa, mas a gente sabe que o uso desse recurso nem sempre é disponível, e o uso desse recurso algumas vezes demanda um tempo que aquele paciente não vai ter e que pode tornar comprometido todo o desfecho do paciente. Então, o início precoce dessa terapia é fundamental. E se eu não tenho um padrão ouro que me atende no aspecto de sensibilidade, é importante que eu pense em outros aspectos que vão me sinalizar quando iniciar essa terapia. E a fisiopatogenia faz com que a gente consiga entender um pouco quais são esses fatores de risco, a importância desses fatores de risco, e quando eu inicio terapia, mesmo sem eu ter uma evidência clínica daquela infecção fúngica. Então, pensando em Cândida, a gente pode categorizar essa fisiopatogenia em dois grupos. Um grupo está muito relacionado ao TGI, que são muitas causas endógenas. Então, o uso de antimicrobiano de amplo espectro por um longo período vai impactar na microbiota do trato gastrointestinal, vai diminuir, como aqui traz, a colonização de bactérias prevalentes, principalmente quando você tem uma cobertura para anaeróbio, e vai aumentar a colonização por cândida no trato gastrointestinal. Além disso, procedimentos cirúrgicos podem promover um ilho adinâmico, ou mesmo o uso do jejum recorrente naquele paciente também vai favorecer essa colonização aumentada de cândida no trato gastrointestinal. E uma vez que eu tenha uma colonização de Cândida no trato gastrointestinal aumentado, muitas vezes aquele paciente que é neutropênico, muitas vezes aquele paciente que tem já uma mucosite associada, vai favorecer a translocação. A gente está tão condicionado a falar translocação bacteriana, mas a translocação da Cândida, é, carreando essa Cândida que estava no trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Aqui é um fator de risco muito clássico e muito recorrente quando a gente pensa em candidemia. Além disso, além da causa, dessas causas relacionadas ao trato gastrointestinal, pensando em uma causa endógena, a gente tem também causas exógenas, muito relacionado a dispositivo invasivo. E ali o uso de catéter venoso central acaba ocupando um fator de risco bastante importante, seja intra ou extraluminal, acometendo ali e fechando um diagnóstico para infecção de corrente sanguínea. Além disso, o uso de nutrição parenteral, por ser uma solução de alto teor de lipídios e glicose, acaba também sendo um fator de risco bastante importante quando a gente pensa em candidemia. Eu trouxe os fatores de risco porque é esse o racional no final do dia. É um diagnóstico muito difícil, é muito difícil ter uma evidência clínica daquela infecção, e muitas vezes eu vou ter que entrar com uma terapia baseado apenas em fatores de riscos. Eu já trouxe alguns fatores de riscos que eu havia separado em endógenos e exógenos, né, relacionados ao trato gastrointestinal e relacionados ao uso de dispositivo. Quero chamar a atenção para os quatro fatores de riscos que estão sinalizados em amarelo, que é sepse grave, colonização prévia e nutrição parenteral e cirurgia. Esses fatores de riscos, eles pontuam num Candida Score, então são, sem sombra de dúvidas, fatores de riscos que devem ser observados com a maior criticidade. Além disso, o uso de quimioterapia também está associado à candidíase, à candidemia. Hemodiálise também está relacionado à candidemia. O uso de corticoides também. Câncer. Câncer está muito relacionado à neutropenia, à mucosite, que são características que vão favorecer muito, são condições que vão favorecer muito a translocação. O uso de ventilação mecânica também, por ser um dispositivo invasivo. Prematuridade, baixo peso ao nascer. E tanto o prematuro quanto os idosos também, né? Os extremos de idades são fatores de risco para infecção fúngica invasiva. Quando a gente pensa nesse perfil, é fundamental que a gente entenda que o tratamento vai variar de acordo com o risco de doença.
Se eu tenho uma doença mais remota, o risco de doença mais remoto, ali eu estou falando de uma profilaxia. Se eu tenho um pouco mais de evidência de doença, eu tenho um risco de doença possível, uso de NPT, uso de antibiótico, catéter. Aqui eu estou falando de um tratamento empírico. Se eu tenho um risco de doença um pouco maior ainda, já quando eu tenho evidência através de um biomarcador, eu estou falando de uma doença provável, aqui é um tratamento pré-emptivo. E quando eu tenho uma hemocultura de fato confirmando aquele agente, eu tenho um risco de doença confirmado, e aqui eu estou falando em um tratamento específico. Agora, falando de candidemia, de tratamento de candidemia, o principal guideline é esse guideline de 2025. Aqui, primeira linha de tratamento, sem sombra de dúvidas, a evidência reforça é o uso de equinocandinas. Aqui elas têm um perfil de ação muito semelhantes, vai variar muito as reações adversas inerentes ao uso desse medicamento. A rezafungina é uma nova equinocandina que traz uma comorbidade posológica bastante interessante. E essas quatro equinocandinas ocupam ali, de acordo com os guidelines mais modernos, mais atuais, a primeira linha de tratamento, com forte recomendação. Como segunda linha, com moderada recomendação, a gente tem o uso de anfo-B lipossomal, o uso de voriconazol e o uso de fluconazol. E lembrar que a manutenção do tratamento é recomendada por 14 dias após a hemocultura de controles negativado. Aqui dando continuidade àquele fluxograma do tratamento, o guideline ele chama a atenção para quais seriam as opções de segunda linha de tratamento. E no caso, é a anfotericina B lipossomal, pensando em pacientes que não que têm de alguma forma uma impossibilidade de uso, algum tipo é, de incompatibilidade de uso com as equinocandinas, pensando em micro-organismos, em espécies de cândidas que sejam resistentes à equinocandina e pensando em infecções de difícil penetração, infecções de recorrência, infecções relacionadas a olho, a endocardite e a sistema nervoso central, em que a gente tem um perfil de penetração da anfotericina B lipossomal mais atrativos para esse perfil de paciente. Aqui é importante lembrar da anfotericina B lipossomal na dose de 3 a 5 miligramas quilo dia. E também segue o racional dos 14 dias após hemocultura negativa. O próprio guideline chama atenção para um aspecto que a gente habitualmente não costuma ver com tanta frequência no ambiente hospitalar, que é pensar em stewardship também de antimicrobianos, e stewardship também de antifúngicos, e stewardship também na candidemia. A mudança para um azol oral é moderadamente recomendada após 5 ou mais dias de tratamento com equinocandina em pacientes que atendem aos seguintes critérios. O guideline ele preconiza alguns critérios que devem ser atingidos para pensar em um switch oral. Então, pacientes hemodinamicamente estável, pacientes com eliminação documentada de cândida da corrente sanguínea, pacientes não neutropênicos, o controle da fonte foi realizado, capaz de tolerar o tratamento oral, isso é óbvio, e suscetibilidade confirmada ao azólico selecionado. Agora, falando um pouco de aspergilose, para que a gente entenda também outros aspectos de doença fúngica, antes de aprofundar nas opções terapêuticas disponíveis. Acaba sendo uma doença invasiva predominantemente do trato respiratório. Aqui é importante eu pensar nos fatores de risco, doença hematológicas malignas, transplante de órgão, paciente em tratamento com terapia-alvo, são pacientes que têm um fator de risco maior associado à infecção por aspergilose. A galactomanana aqui é o marcador para aspergilos, que pode ser no lavado broncoalveolar e no soro boa performance em pacientes neutropênicos. O tratamento da aspergilose difere do tratamento da candidíase, por isso essa importância da gente pensar em qual doença fúngica a gente está avaliando. Aqui o tratamento com maior força de evidência é o uso de isavuconazol ou de voriconazol e anfotericina B lipossomal com evidência B. Fusariose, acaba sendo também uma doença rara, causa infecções superficiais, como ceratite, em pacientes que são imunocompetentes. Os dois agentes mais prevalentes de doença grave é o Fusarium solani e o Fusarium oxysporum. A infecção disseminada ela está muito relacionada à doença hematológica maligna e em pacientes com transplantes de célula-tronco.
E um fator de risco também comum na fusariose é a neutropenia. O exame, o diagnóstico vai ser clínico e laboratorial, com exame micológico direto, e as culturas de amostras clínicas podem ser de sangue, secreção, aspirado de lavado broncoalveolar, biópsia de tecido, raspado de córnea, suave nasal, líquido, líquor. Então acaba que a gente consegue perceber que existe uma dificuldade diagnóstica inerente a todas as doenças fúngicas, mas acabam se repetindo o mesmo padrão de diagnóstico nesse tipo de infecção. O tratamento da fusariose também muda. Primeira linha, voriconazol ou vórico associado com anfobel liposomal ou vórico associado com anfotericina complexo lipídico. E está muito relacionada essa associação à dificuldade de atingir as concentrações inibitórias mínimas. Acaba que o tratamento da fusariose é bastante complexo, então muitas vezes requer o uso dessas estratégias para conseguir atingir uma concentração inibitória mínima. Mucormicose também é uma doença bastante rara, é uma doença invasiva causada por fungos da ordem Mucorales. Ela tem um tropismo por trato respiratório, ela pode ser ela pode estar muito relacionada a micose de implantação, relacionada a trauma, implantação de fungos em partes moles. Aqui eu estou falando muito mais de uma rina orbital e pode também, de uma maneira mais rara, acometer trato gastrointestinal. Um ponto que chama a atenção da mucormicose, apesar de ser muito rara, essa elevadíssima taxa de mortalidade de 40 a 80% acaba sendo uma das doenças fúngicas com maior taxa de mortalidade. O tratamento da mucormicose é necessário fazer, inclusive, um disclaimer aqui. A gente faz um disclaimer que o tratamento para situações em que existe um acometimento do sistema nervoso central requer o uso de anfotericina B liposomal na dose de 10 miligramas quilo por dia. E essa recomendação ela está além da recomendação aprovada de bula da anfotericina B liposomal, que vai até 5 miligramas quilo dia. Aqui um pouco dos exames de imagem característicos de mucormicose. Agora sim, falando em terapia antifúngica, para que a gente consiga ter uma conversa mais acertada até. Os antifúngicos eles são divididos em três classes: polienos, aqui é a classe mais antiga, quando a gente pensa em anfotericina, desoxicolato, liposomal e complexo lipídico. Os antifúngicos também, uma classe importante, são os triazólicos: fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol e o isavuconazol, que é o azólico mais recente. E as equinocandinas, caspofungina, micafungina e anidolafungina, e a rezafungina como a equinocandina mais recente também, o lançamento de 2025, é bastante novo essa droga e traz a comodidade posológica que eu trouxe. Sempre que a gente pensar em uso de antifúngico, a gente tem que pensar em dose de ataque. Acaba que é o óbvio que precisa ser dito. A dose inicial mais alta, administrada para atingir uma concentração plasmática dentro da faixa terapêutica o mais rápido possível. Isso vai fazer com que eu, com a dose de ataque, consiga atingir um estado de equilíbrio muito mais rápido do que caso eu não utilize uma dose de ataque. Aqui eu trouxe muito mais para ilustrar, mas é impactante a gente perceber que praticamente todos os antifúngicos requerem uma dose de ataque e logo em seguida reduz a dose para uma dose de manutenção, entendendo que aqui eu atingi um estado de equilíbrio daquele medicamento, tendo uma concentração plasmática adequada para a concentração inibitória mínima do microorganismo. Um pouco da diferença dos azólicos mais utilizados em ambiente de UTI, para que a gente consiga perceber qual é a droga mais interessante para utilizar. No próximo slide eu vou mostrar um pouco do espectro de ação in vitro, eu acho que fica mais visual no próximo slide. É importante lembrar que aqui no Brasil o isavuconazol tem apresentação EV e VO, o voriconazol tem apresentação EV e VO, o posaconazol apenas a solução oral. Quando a gente fala em biodisponibilidade, o isavuconazol tem uma biodisponibilidade bastante equivalente ao intravenoso. Quando a gente pensa em voriconazol, ele diminui a absorção e chama a atenção para o fato de utilizar voriconazol via oral com alimentos gordurosos. Acaba que vai diminuir ainda mais perdão, os alimentos gordurosos favorecem a absorção nesse caso. Então,
dificultam a absorção desse caso. Então, existe uma interação de vôrico com o alimento que vai acabar dificultando ainda mais a biodisponibilidade desse medicamento. A farmacocinética do isavuconazol ela é previsível e linear, enquanto a farmacocinética do voriconazol é não linear. Outro ponto que eu chamo a atenção é para os efeitos na CYP 450. O isavuconazol ele é moderado, ele interage apenas com a CYP 3 a 4, enquanto o voriconazol ele tem um efeito forte no CYP 450, interagindo em outras variações de CYP e acaba tendo uma alta taxa de interação com outros medicamentos que necessitam da mesma via de metabolização. Então, como eu trouxe aqui, o voriconazol ele interage com o alimento, então ele deve ser feito em jejum, no caso da apresentação via oral. E no caso da apresentação via oral do isavuconazol, não existe essa interação com o alimento. Não existe a toxicidade renal para o isavuconazol associada ao uso de isavuconazol. E para o voriconazol, a toxicidade renal está associada ao uso da apresentação EV. Aqui pensando em espectro de ação, in vitro desses azólicos, chamar atenção para a cobertura para mucormicose, que a gente viu que existe um desafio no tratamento dessa doença, acaba necessitando de doses elevadas de anfotericina B lipossomal, além do preconizado em bula, e a gente ilustra aqui essas opções terapêuticas. Um ponto importante também, quando a gente pensa nessa cobertura de azólico, é pensar que muitas vezes o paciente ele já vai vir utilizando esses medicamentos e às vezes ele pode ter uma infecção fúngica de escape. E é importante que a gente pense no espectro de ação da droga que ele estava utilizando anteriormente. Muitos pacientes usam, por exemplo, fluconazol, que tem cobertura para cândida. Então, se tem uma infecção fúngica de escape, ou é uma cândida já resistente ao fluconazol, ou provavelmente pode ser um paciente aí acometido de aspergillus, ou mesmo mucormicose ou fusário. Quando a gente pensa em voriconazol, o racional é bastante semelhante, mas no caso do escape seria pensando em fungo negro. No caso do isavuconazol, você tem cobertura inclusive para mucormicose. Então, o espectro de ação in vitro, ele favorece muito essa discussão das infecções fúngicas de escape. Agora, falando em anfotericina B, as anfotericinas, de uma maneira geral, elas atuam diretamente na membrana celular, ligando-se ao ergosterol. Ela vai romper a integridade osmótica e vai formar poros na membrana celular. Isso faz com que você interrompa a impermeabilidade da célula e automaticamente você vai ter uma morte celular. Dessa forma, a anfotericina B, ela é um agente fungicida, dependendo da concentração. As vantagens do uso de anfotericina estão muito relacionado ao amplo espectro, resistência rara, mesmo sendo uma droga aí bastante antiga, a gente consegue perceber que é raro documentações de fungos resistentes à anfotericina. E é um medicamento antigo, então, de certa forma, você tem uma previsibilidade de reações adversas, de uso, então isso traz para a gente uma maior segurança. A desvantagem é que a gente não tem a apresentação oral de anfotericina, e a questão da toxicidade aguda ou mesmo crônica nesses pacientes. Dentro das formulações lipídicas, existe uma segmentação que é importante ficar claro. A apresentação lipossomal, ela é comercialmente conhecida pelo nome de abisome, é como se fosse uma grande bola de gordura. Então, ela tem um tamanho um pouco menor, de 55 a 75 nanômetros, quando comparado com a outra apresentação. E ela tem uma estabilidade maior, chegando aí até 55 graus Celsius. Quando a gente pensa em complexo lipídico, a gente pensa em uma grande fita, chegando até a 11 micras. Então, é uma molécula consideravelmente maior, com uma estabilidade, perdão, um pouco mais sensível, dependendo da variação de temperatura. Além disso, a formulação lipídica também apresenta diferença quando a gente pensa em concentração em sistema nervoso central. Nessa publicação, eles avaliaram a distribuição dessas apresentações de anfotericina em diferentes tecidos de ratos. E o que eles evidenciaram, além de um volume de distribuição bastante elevado aqui para o ambisome, a anfotericina B lipossomal, a concentração no sistema nervoso central da anfotericina B lipossomal foi bastante superior às outras apresentações de anfotericina. E acaba que essa literatura, apesar de bastante antiga, de 2012, é a literatura que serve de base para justificar o uso de anfotericina B lipossomal em pacientes com acometimentos do sistema nervoso central.
Aqui para todas as anfotericinas, lógico que as apresentações lipídicas tendem a ter menos relatos de reações infusionais, mas pensando aqui em todas as anfotericinas, a gente tem relato de febres e tremores e calafrios, são reações mais frequentes associadas à infusão, aperto ou dor no peito, dispneia, broncoespasmo, rubor, taquicardia e hipotensão, e dor musculoesquelética. Está muito relacionada ao fato de que a anfotericina B ela promove uma indução de citocinas pró-inflamatórias. Então, aqui de mensagem-chave fica a possibilidade de uso de preparo. Pensar a própria bula da anfotericina B lipossomal recomenda o uso de hidrocortisona ou mesmo de paracetamol antes da infusão do medicamento. Algumas literaturas também preconizam você fazer uma hidratação antes da infusão do medicamento, pensando que você vai garantir o maior fluxo nos rins e vai evitar qualquer tipo de isquemia que vai favorecer uma injúria renal nesse paciente. A nefrotoxicidade é algo também bastante frequente quando a gente pensa em uso de anfotericina. O Ingard, em 2000, ele comparou a apresentação complexo lipídico, a BEL7, que é essa sinalizada em vermelho, com as apresentações com as apresentações lipossomais, na dose de 5 miligramas quilo dia e na dose mais usual de 3 miligramas quilo dia. E o que ele observou foi um aumento considerável de creatinina nos pacientes que fizeram o uso de anfotericina complexo lipídico, quando comparado com os pacientes que fizeram o uso da apresentação lipossomal. Quando a gente, aqui no Brasil, o Dr. Diego Falsi, no Rio Grande do Sul, fez algo bastante semelhante. Ele também avaliou, só que aqui ele incluiu a anfotericina convencional, desoxicolato. Ela acaba tendo realmente uma prevalência muito maior de nefrotoxicidade, principalmente quando a gente pensa em falência renal. Mas ele também comparou as apresentações complexo lipídico e a apresentação lipossomal aqui em amarelo. Já indo para o final da nossa discussão, eu trouxe também um artigo bastante interessante. Essa publicação eu acho muito difícil de ter alguma outra publicação com um N maior do que 1.879 pacientes. Esse é um estudo retrospectivo, foi feito, como eu trouxe, com 1.879 pacientes em vários centros, e ele comparou as três apresentações de anfotericina. Ele comparou a anfotericina B desoxicolato, a anfotericina complexo lipídico e a anfotericina lipossomal. No caso dos 1.879 pacientes, 637, ou seja, 33,9%, apresentaram algumas alterações nos níveis de creatinina durante a exposição à anfotericina. 70 desses pacientes, ou seja, 11%, com necessidade de diálise. Quando estratificados por formulação, 55,1%, a grande maioria, isso era algo previsível, dos pacientes que evoluíram, que tiveram esse aumento de creatinina, 55% desses pacientes eram pacientes que utilizaram a anfotericina desoxicolato, 9% desses pacientes utilizaram a apresentação lipossomal e 19% utilizaram a apresentação complexo lipídico. 1.115, ou seja, 59,3% dos pacientes necessitaram de reposição de potássio após hipocalemia induzida por anfotericina, sendo que desses 608, 10%, 54% eram do grupo desoxicolato, 10% eram do grupo da lipossomal e 20% eram do grupo da complexo lipídico. Essas três publicações avaliaram nefrotoxicidade. A gente percebe que estão relacionadas ao uso de anfotericina, mas existe um perfil de incidência diferente de acordo com qual apresentação aquele paciente utilizou. Além da nefrotoxicidade, é importante a gente pensar também em hepatotoxicidade. O Diego Falso, mais uma vez, avaliou também a hematotoxicidade nesses pacientes, e o que ele observou é que o grupo que utilizou a complexo lipídico, em algumas situações, apresentavam maiores incidências de hematotoxicidade quando comparado com o grupo que utilizou desoxicolato. E acaba que, mais uma vez, evidencia ali a segurança maior da apresentação lipossomal quando comparado com as outras apresentações. De mensagens finais,
A gente tem pense, pode ser fungo, acaba que muitas vezes esses pacientes estão infectados. Ô, Travou. Vitor, travou, Bloqueou o Vitor. som? A Covid foi um Voltou, impulsionador. voltou, voltou, volta, Vitor. Tinha travado. Parou no pense, per- pode ser fungo. Conclui aí de novo. per- Perdão, obrigado, Lívia. Então, acaba que muitas vezes a infecção fúngica ela é negligenciada. É importante que a gente pense nesse tipo de infecção, justamente por conta da dificuldade de diagnóstico. Então é importante lembrar do fungo, lembrar dos fatores de riscos para iniciar essa terapia o quanto antes, até entendendo a alta taxa de mortalidade das infecções fúngicas invasivas. Atenção aos perfis de resistência. Então, a gente consegue perceber que muito por conta do Covid, que impulsionou as infecções fúngicas de uma maneira geral, a gente consegue evidenciar cada vez mais infecções fúngicas invasivas com agentes resistentes e pensar, óbvio, na individualização da terapia, com foco no perfil do paciente para garantir eficácia e segurança. E mais uma vez, obrigado aí pela participação, pela oportunidade de falar com todos vocês. E deixo aberto para qualquer comentário, dúvida, discussão. Compartilhar. É, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pela aula, Vitor. Excelente aula. Acho que algumas pessoas levantaram a mão. Deixa eu chamar primeiro o Dr. Celso, que levantou a mão aqui para fazer comentário. E se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntarem também, tá bom? Pois é. Obrigado, Mike, por ceder a palavra aí. Bom, Vitor Hugo, parabéns aí, excelente aula. Fez uma revisão brilhante. Não sei se você sabe, mas nós temos residentes de UTI aqui assistindo essa aula, e acho que para eles foi um baita aprendizado aí, toda a revisão que você fez. A pergunta que eu tenho para você, eu acho que não é uma pergunta fácil, tá? Mas acho que você tem uma experiência grande aí no assunto, e é um cenário que a gente enfrenta bastante no dia a dia, né? No 9 de julho nós temos pacientes bastante graves, nós temos uma UTI oncológica, com bastante paciente oncohematológico, né? E às vezes a gente está diante daquele paciente que a gente sabe que é um paciente de alto risco para candidemia, e aí fica aquela dúvida, eu vou entrar com tratamento empírico. Que fatores, na sua opinião, eu devo levar em conta na decisão entre entrar direto com uma anfotericina B, que é o maior espectro que nós temos, ou entrar com uma equinocandina, né? Lembrando que no 9 de julho, a nossa equinocandina padronizada é a micafungina, então é essa que nós fomos como padronizado na instituição, né? Então, na escolha entre micafungina e anfotericina B para trazer para o nosso cenário 9 de julho, que fatores você acha que devem pesar nessa decisão? Então, Celso, eu acredito que o uso da equinocandina deve ser prioritário, de acordo com o guideline. Se não for profunda de uma maneira geral, não faz sentido pensar em equinocandina no primeiro momento. Então, se eu não tenho evidência de acometimento do sistema nervoso central, exame do fundo do olho, endocardite, eu acho que a anfo-B lipossomal fica para esses quadros de pacientes. Então, em um primeiro momento, pensaria sim em equinocandina, já ele atendendo os fatores de risco, principalmente aqueles fatores de risco do Candida Score. É controverso o tema, é complexo falar sobre isso de uma maneira geral, mas eu espero que tenha ficado claro nesse sentido. Não, ficou claro, sim. É que é uma dúvida diária, a gente discute isso, né? Às vezes a gente tem aquele paciente mais grave, neutropênico, que às vezes já dá vontade de entrar com um espectro maior, né? Mas o que você falou, a mensagem é essa mesmo, né? O que a gente discute, os guidelines colocam sempre as equinocandinas como primeira opção, né? Mas ficou Eu claro. acho que assim, é lembrar das situações em que no Candida não performa tão bem, né? Situações de urina também é algo que tem que ficar atento, não bexiga. Eu sei que é mais raro você ter um quadro como esse, mas é que no Candida não tem essa penetração, então também não é interessante pensar. Fluxo seria uma melhor droga, ou mesmo a anfo desoxicolato. Eu acho que seriam essas situações. Lívia, você quer fazer alguma consideração? Por favor, Se eu contribui com a puder gente. só acrescentar, na verdade, esse é o racional mesmo. A gente vai pensar na equinocandina sempre como primeira escolha, seguindo o guideline atualizado agora de 2025. E nesses casos, em especial, cirurgias complexas, cirurgias de sítio profundo, aí a gente já consegue passar da equinocandina de primeira. E mais do que o que a gente vai fazer no início de fato acompanhar a resposta. Então, eu dei aquela ectocandina, se nas primeiras 24, 48 horas o paciente não tiver nenhum sinal de resposta, aí a gente precisa
seguir monitorando, porque eventualmente vale a pena escalonar, mesmo que depois que eu tenha todos os exames eu consiga fazer um descalonamento. Pensar em fungo é, na verdade, não perder tempo, né? A gente, como o Vitor mostrou, os dados, o fungo, ele tem uma perspectiva de cara de doença negligenciada. Quando a gente começa a chegar a identificar, muitas vezes a gente já perdeu um tempo muito precioso. E aí, nesse sentido, esse raciocínio clínico e entendimento do que você está esperando ali encontrar, ele é fundamental. Então, somar todas, não só a avaliação clínica, mas com todos os fatores de risco para poder direcionar essa terapia, isso vai ser fundamental, porque isso vai fazer a gente, muitas vezes, não perder esse paciente nos primeiros momentos ali desse tratamento. Legal. E o que que vocês acham sobre a realização de rotina de antifungigrama? Acho que faz sentido no nosso cenário, baseado nos nossos perfis de resistência das cândidas, principalmente das cândidas não álbicas, se a gente deveria pedir para todos os pacientes? Eu, particularmente, acho que depende muito do perfil da unidade, né? Eu acho que vai depender muito de qual paciente que a gente está falando. Se for um perfil oncohematológico, sem sombra de dúvida. Se for um perfil de pacientes que fazem cirurgias intraabdominais, também é algo que seria interessante, mas depende muito do perfil da unidade, do serviço. Perfeito. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre a aula? Vitor, posso só perguntar uma questão? Que foi até comentado sobre a questão da liberação de citocinas, né, com o uso da anfotericina B. E geralmente no uso de oxicolato sempre acaba associando, né, hidratação, um corticoide pré-infusão. Vocês recomendam sempre isso? Seria a indicação de vocês também? Tem alguma forma melhor de fazer? Ou usando outra apresentação da anfotericina seria necessário também? Esse cuidado, ele é orientado inclusive em bula, sabe, doutor Mike? Então, eu acho que é de bom tom fazer esse preparo e acompanhar a resposta do paciente, pelo menos nas primeiras infusões, já que você tem essa liberação de citocina tão relevante. Inclusive, caso pense em outras apresentações de anfotericina, pensar em tempo maior de infusão, lembrar que dependendo se for complexo lipídico, por exemplo, a cada 2 horas você vai ter que verter a bolsa. E no caso da hidratação, não é algo que está ilustrado não é algo da bula, mas é algo que já existe evidência mostrando que essa hidratação prévia vai trazer uma maior proteção, pensando no tecido renal. Lívia, você tem alguma consideração? Só para acrescentar, na verdade, os estudos mostram que, de fato, entre as apresentações, a deoxicolato ela é a que tem mais repercussão das reações, pela própria formulação dela, enfim, pela característica do recipiente, né, do veículo da molécula que é encapsulado. Mas quando a gente faz a lipossomal, isso diminui bastante, mas não impede. Então, quando é o primeiro contato, a primeira vez que o paciente vai fazer anfotericina, é recomendado que faça assim, até para diminuir a possibilidade de ter essa reação, o que não impede necessariamente, mas diminui bastante. Eu já tive a oportunidade de ver paciente em UTI que fez dor musculoesquelética aguda associada à infusão, então botava a infusão, o paciente tinha uma dor muito aguda em região lombar, e quando você ia lá e parava, a gente parava a infusão, aquela dor cessava, então tinha uma relação bem claramente estabelecida, e a literatura já mostra que é por conta dessa liberação das citocinas pró-inflamatórias, então está muito bem descrito. Quanto mais a gente puder tentar evitar essa repercussão, é melhor para o paciente. Perfeito, muito obrigado. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma questão por enquanto, né? Acho que pelo horário, então, acho que vou encerrar a reunião. Quero agradecer novamente muito a equipe da Night, a Lívia Maria, o Vitor Hugo, o João Michas. Agradeço a participação de todos aqui essa noite conosco. E obrigado, doutor Celso, por poder estar aqui com vocês na reunião. E vamos até a próxima no mês que vem. Tudo bem? Boa noite a todos.
Valeu, Mike. Boa noite, pessoal. Boa noite aí. Boa Valeu, noite, boa Turugo, noite Lucas, aí. Lívia. obrigada. Boa noite, E obrigado, obrigado pelo apoio pessoal. dos doutores, viu? Tudo de bom. Boa noite. Obrigado. Abraço. Tchau.